O Livro dos Médiuns, item 20. Do capítulo 3 do método. Entre os materialistas, importa distinguir duas classes. Colocamos na primeira os que são por sistema. Nesses não há dúvida. Há a negação absoluta racionalista do seu modo. O homem, para eles, é simples máquina que funciona enquanto está montada, que se desarranja e que, após a morte, só resta a carcaça. Então essa é uma das primeiras classes de materialistas que nós temos que procurar entender. Então, para ele, só tem as coisas materiais. Felizmente, são em número restrito e não formam escola abertamente, confessada. Não nós precisamos insistir nos deploráveis efeitos que, para a ordem social, resultariam da vulgarização de semelhante doutrina. Já nós entendemos bastante sobre este assunto em O Livro dos Espíritos, número 147, e parágrafo 3º da conclusão. Então, Kardec está colocando que eles não trariam grandes problemas. Mas hoje, em alguns países, o número dessas pessoas é bastante grande e eles já trazem algum distúrbio dentro da coletividade. O importante é que as pessoas entendam que o homem é um ser social, mas acima de tudo religioso. Por mais que o homem negue a religião, ele é religioso. E outro detalhe importante: o homem sem religião ele se torna perigoso, porque ele vai se apegar a qualquer ismo que aparecer pela frente. E aí, nesses ismos, ele vai entrar numa que vai ser um pouco delicada dentro da sociedade onde ele vive. Porque todos nós vivemos numa sociedade que tem umas regras instituídas e umas regras que ficam assim meio que mais ou menos no ar, que as pessoas seguem ou não. Uma delas é ter fé em Deus, é ter uma religião. Então, é importante que nós venhamos a entender aqui que é essa questão religiosa, a parte com que a gente lida com a espiritualidade e saber que as pessoas que não têm religião, elas têm, existe em torno delas sempre aquela situação que ela pode se apegar a um ismo, qualquer ismo, que aí vem materialismo, e aí vem um monte de outros que a gente nem vai citar aqui nome para não vir contra a gente, depois vai estar nos agredindo, mas são vários ismos. A gente não está aqui para agredir ninguém, a gente está aqui para explicar aquilo que a gente acredita, a forma com que a gente acredita. Então a nossa doutrina ela vai trazer para a gente bases de entendimento do ser humano principalmente. Quando dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional, excetuamos os materialistas extremados, os que negam a existência de qualquer força e de qualquer princípio inteligente fora da matéria. Com esses, não tem como discutirmos, não tem como tentarmos esclarecer nada. Tudo o que tem em torno deles aqui, que tem em torno dessa situação, são aquilo que que eles já colocaram para si mesmos. As pessoas têm que procurar entender, as pessoas têm que procurar raciocinar, racionalizar, sim, mas essa racionalização tem que passar por um crivo de fé atuante, de crença, de confiança naquilo que você está racionalizando. Senão você se perde, senão você fica sem um ponto de referência, fica sem uma base. A maioria deles se obstina por orgulho na opinião que professa, entendendo que o amor próprio lhes impõe persistir nela, e persistem, não obstante todas as provas, em contrário, porque não querem ficar debaixo. Quanto mais você prova, mais a pessoa fica resistente naquela situação. E uma das questões interessantes dentro da homeopatia, dentro das personalidades homeopáticas, o ferro metálico é um remédio para pessoas que eles só acreditam naquilo que eles querem acreditar e só veem aquilo que eles querem ver e só aprendem aquilo que eles querem aprender. E o ferro metálico é um importante remédio para abrir nossa inteligência e entendimento para outras situações, para outros fatores. Com tal gente, nada há que fazer, ninguém mesmo se deve deixar iludir pelo falso tom de sinceridade dos que dizem: fazei que eu veja e acreditarei. Outros, mais francos,
Outros são mais francos e dizem, sem rebolso, ainda que eu visse, não acreditaria. Então são duas frases interessantes para que nós venhamos observar. Nem que eu veja, me mostre que eu vou acreditar, não vai adiantar nada mostrar, você vai perder seu tempo, e ainda que eu visse, não acreditaria. São situações que a gente encontra no nosso dia a dia, como terapeuta, como espírita, como pessoas da sociedade, quando a gente vai conversar com as pessoas. Sempre existem pontos perigosos de entrar no assunto, porque pode causar uma certa discussão, e dentro dessa discussão um certo desconforto. Portanto, a gente tem que saber sempre pautar pelo melhor entendimento, pelo melhor caminho de fazer com que as pessoas possam entender aquele nosso ponto de vista, aquela ideia que nós queremos passar. A melhor forma é trabalhar pelo bem. Então, o bom relacionamento com as pessoas também faz parte do bem. Não vamos discutir. Se tiver a oportunidade de a gente conversar, a gente vai conversar até onde o assunto não se torne ponto de vista pessoal e de discussão. Enquanto é uma conversa, um expõe um ponto de vista, outro expõe o outro, é agradável, é construtivo, é bom. Mas entrou para a área de debate, ou entrou para a área de discussões, ou você percebeu a esterilidade do terreno para entender aquilo que você quer passar, abstente.